Tendências e desafios da proteção e privacidade de dados para 2024 foi o tema da terceira edição do DPO Day, realizado no Clube Itaú, em São Paulo. O evento, promovido pela DPOnet, reuniu palestrantes nacionais e internacionais, abordando temas como inteligência artificial, incidentes de segurança e captação de clientes. O DPO Day marcou as comemorações do Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais. O objetivo principal desse tema é debater por meio de uma comunidade quais são os grandes desafios de profissionais da privacidade de dados. E esse é um momento propício, porque nós estamos na semana do Dia Internacional de Privacidade de Dados, que é dia 28 agora de janeiro. Então nada melhor do que ter especialistas, né? Empreendedores, colaboradores, né? que debatem justamente um tema muito relevante nos momentos atuais. Então, quais são os maiores desafios? E um dos grandes desafios que nós estamos trazendo para esse ano é a questão do tempo. Tá? O tempo é algo precioso. E de que maneira que nós utilizamos as tecnologias disruptivas, principalmente a inteligência artificial, para que a gente consiga administrar melhor esse tempo, obviamente levando mais eficiência para os nossos clientes em relação à privacidade de dados. O DPO Day nasceu há 3 anos com 4 pilares. Era um momento ideal, um momento propício para que os profissionais de proteção e privacidade de dados pudessem ter um entendimento sobre o marco regulatório, ter um entendimento sobre as novidades, ter um entendimento sobre ferramentas e inovação e ter um entendimento sobre uma interação e um conhecimento mais profundo e as tendências do mercado. Nesse DPO 2024 nós resolvemos fazer no Clube Itaú o maior ambiente de inovação da América Latina, justamente para isso, para trazer a importância aos profissionais de proteção e privacidade de dados das ferramentas de inovação nos seus trabalhos. Essa é a ideia e por isso de trazer o evento para o Clube Itaú. Os 4 desafios, inclusive hoje o tema da minha palestra é trazer para os profissionais de proteção e privacidade de dados os 4 grandes desafios para os profissionais do ano de 2024, seguindo as tendências dos Estados Unidos e da Europa e como enfrentá-los, esses 4 desafios. Então essa, en passant, é a ideia do DPO Day em 2024, o terceiro evento, o segundo presencial. Nós já estamos contando com mais de 1.300 inscritos no online e o evento, o auditório lotado para 200 pessoas. Bom, eu vejo como um sucesso da DPOnet, né? Uma empresa muito recente, jovem, uma startup e que em pouco tempo conseguiu se destacar no cenário nacional. Essa semana é a semana que se comemora no mundo todo a Semana Internacional da Privacidade. Então a DPOnet, de forma muito estratégica, vem pelo 3º ano consecutivo, sendo referência e agregando painelistas internacionais e de referência do Brasil para trazer um pouco de informação e conteúdo para toda a comunidade. O evento desse ano está melhor do que o do ano passado e é assim que a gente espera seguir, melhorando cada vez mais. Esse ano a gente vai ter alguns palestrantes internacionais. Né? Então o movimento, pode dizer que o crescimento da empresa está seguindo o movimento da conscientização e da adequação LGPD. Cada vez mais relevante no mercado condominial, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ainda desperta dúvidas entre síndicos e administradores de condomínios. Na terceira edição do DPO Day, os profissionais deste segmento tiveram a oportunidade de se aprofundarem no assunto. São poucos condomínios no Brasil que os síndicos estão ligados a se adequar à LGPD. Né? Então, muitos síndicos encontram talvez dificuldades ou uma certa não tem muita informação sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso acaba com que os condomínios não fiquem adequados e podendo, sim, ter multas em relação aos condomínios. E isso é um problema para o síndico resolver. Dentro dos condomínios, a gente tem muita circulação de dados, né? Então, não só dados dos condôminos, de visitantes, prestadores de serviços, enfim. Então, a gente tem uma gama de circulação de dados lá. Então, o síndico ele tem que ter essa preocupação,
né? Por isso que a nossa solução ela vem a calhar, porque hoje a gente tem a melhor solução de mercado com o melhor custo-benefício, né? Para trazer essa segurança, né? Para o síndico, já que ele é responsável civil e criminalmente pelo condomínio, como também para os próprios condôminos e para todas essas pessoas que lá circulam, né? Hoje, um condomínio, eu até gosto de falar sobre esse exemplo, todo condomínio investe em segurança, né? E uma das principais tecnologias que está sendo utilizada hoje é a parte de biometria facial, que é um dado sensível. Então, tem muitos condomínios que precisam se atentar a esse tipo de detalhe e contratar, né, um serviço que seja especializado para dar toda essa segurança, né? Hoje, as administradoras, elas precisam informar aos síndicos justamente as responsabilidades que eles têm em relação ao LGPD. E são poucas também administradoras no Brasil que estão adequadas à Lei Geral de Proteção de Dados. E elas também precisam estar adequadas para que os próprios condomínios, como a administradora é uma prestadora de serviço para o condomínio, e todos os prestadores de serviço do condomínio precisam estar também adequados, ela precisa também estar adequada. De forma híbrida, os profissionais da área puderam assistir a palestras nacionais e internacionais, com uma vasta programação que teve por finalidade explorar tendências e desafios previstos para este ano. Pelo segundo ano consecutivo, o diretor da ANPD, Associação Nacional de Proteção de Dados, Arthur Sabá, ministrou palestras no DPO Day. Para este ano, nós temos uma série de temas que vão impactar profunda e amplamente a sociedade, e tanto os titulares de dados pessoais como o poder público e as instituições privadas de várias naturezas. Nós temos a parte de comunicação de incidentes, direitos dos titulares, legítimo interesse, né, o próprio glossário de proteção de dados, que em breve, acredito, será lançado. Nós temos também a parte de transferências internacionais e a própria norma do encarregado, ou seja, é uma gama de assuntos que impactam profundamente toda a parte de proteção, esse ecossistema de proteção de dados pessoais para os titulares. Segundo Sabá, 2023 foi um ano de muito trabalho para a ANPD, onde muitas resoluções e orientações foram publicados e primeiras sanções aplicadas. E para 2024, quais temas que estão no radar da ANPD? Não obstante, a ANPD ela trabalha com a parte de regulação responsiva e privilegia isso, ou seja, é o controle sobre a sanção, a importância está no controle, na ética, da consciência das empresas e não exatamente na punição, na sanção, mas com certeza vários processos administrativos vão se tornar processos sancionadores e a ideia é que a fiscalização se intensifique em 2024. O setor público também é obrigado a se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, sem dúvida. Como o próprio nome, a nomenclatura da lei fala, é uma Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é aplicada tanto às entidades privadas ou públicas que tratam dados pessoais. Então essa necessidade se aplica a todos. Rafael Fazoni, CEO da Estônia Hub, empresa fundada em 2019, com a missão de replicar as melhores práticas do modelo de transformação da Estônia no Brasil, também esteve presente no evento. Recentemente, Estônia Hub e DPO.net fecharam uma parceria para levar a plataforma da empresa para o setor público do Brasil. A Estônia Hub hoje é uma das principais empresas na conexão Brasil-Estônia, pensando que a Estônia é o governo mais digital do mundo. Então, a gente recebe muitas autoridades brasileiras lá na Estônia e aí com isso nós estamos muito felizes em ter uma parceria com a DPO.net, porque aí nós vamos ajudar a DPO.net a crescer, a levar a plataforma deles para dentro do setor público do Brasil, de modo que aí os governos brasileiros, governos estaduais, municípios, também se adequem à questão da LGPD, que é fundamental para a transformação digital no setor público. Desde a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados em setembro de 2020, as organizações brasileiras iniciaram esforços concretos para se adequar às exigências. No entanto, mesmo após a implementação, menos de 40% das empresas declararam estar em total conformidade com as regulamentações. Ainda muito pequena, Rogério. A gente acredita, diferentemente da Europa e dos Estados Unidos, o Brasil se adequou muito próximo da época da pandemia. Então a pandemia fez com que as
prioridades do país fossem outras, fosse a saúde, fosse a vida. Na sequência a gente teve uma grave crise econômica, financeira, aumento de juros, então as empresas estão muito debilitadas e o governo, de forma muito sensível, não vem aplicando multas e vem dando tempo para que as empresas se conscientizem e se adequem. Eu acredito que teremos ainda um crescimento moderado nos próximos 2 anos, mas a tendência para o futuro é sem volta, é uma tendência de crescimento. Temos aí mais de 20 milhões de empresas no país que precisam se adequar e tratar os dados dos seus clientes de forma correta dentro da lei e deixar isso muito claro e público para a comunidade e os seus clientes. Como aconteceu na União Europeia entre o período de 2016 a 2018, que foi um período que as empresas tiveram para se adaptar, enquanto a gente ainda não tem uma fiscalização tão intensa e multas tão altas, é realmente o momento das empresas aqui no Brasil entrarem e estarem em conformidade, tanto com a legislação nacional quanto com a regulação europeia, porque também tem a questão de se como empresa você quer ir trabalhar no mercado europeu, é muito importante atender ou ter um cliente europeu. As empresas fazem uma análise de risco da empresa aqui brasileira que vai ser contratada e essa empresa tem que atender esses requisitos. Então, enfim, para uma empresa global, internacional, é importante estar em conformidade com os dois regulamentos, com o regulamento europeu e com a lei brasileira. E é um período de adaptação também, que é importante pensar adiante, estar 5 passos à frente e que é possível fazer através da DPO-Net, né? A gente tem percebido um crescimento no interesse dessa adequação, até porque os órgãos fiscalizadores já estão se movimentando, então a gente tem notado uma preocupação dos responsáveis pelas entidades públicas em se adequar. Então esse movimento está crescendo, está sendo uma realidade hoje. Eu vejo que a autoridade nacional vem cumprindo o seu papel inicial de conscientização. Não adianta haver um foco muito intenso em sanções, punições em relação às empresas nesse primeiro momento. A NPD precisa posicionar a proteção de dados no país, conscientizar essas empresas e se mostrar como uma parceira, como alguém que dá a mão para essa companhia se desenvolver nesse tema que é novo aqui no país. Então vejo que eles estão caminhando conforme devem, né? Nesses primeiros anos implementando a sua conscientização, seus guias orientativos, se apresentando para a sociedade civil sempre que possível, mostrando suas orientações, suas recomendações, é o que devem fazer. E vemos aqui no Brasil um cenário em que as grandes empresas já estão minimamente adequadas, agora com quase 5 anos de vigência da lei, e as pequenas e médias ainda conhecendo o que é governança, ganhando um pouco de maturidade nesse tema, o que é natural de qualquer local, né? Então, vejo que há um posicionamento, sim, mais incipiente, digamos assim, da autoridade nesse momento, mas porque deve ser assim, porque deve haver uma conscientização muito forte do empresariado aqui no Brasil antes de se colocar o foco em sanções ou punições a todo custo. A inteligência artificial foi um dos temas que mais se destacou na edição do DPO Day 2024. Especialista na área, Núria Lopes, sócia e head de tecnologia, privacidade e proteção de dados na Daniel Advogados, disse que o primeiro passo para enfrentar o desafio de proteção de dados relacionada à inteligência artificial é entender como o assunto impacta a sua empresa. O nosso papel como advogados é sempre fomentar a inovação, fomentar a tecnologia, fomentar o uso ético e legal delas pelas empresas. Então, o direito tem muito a contribuir porque justamente tem esse olhar de preservação dos direitos. O nosso papel é sempre olhar um projeto, analisar um projeto, verificar quais são os riscos e quais são as formas de mitigar esses riscos para que ele siga sempre em segurança. No Brasil, ainda não existe a regulamentação da inteligência artificial. A gente está aguardando a regulamentação. Hoje existe um projeto de lei que traz uma abordagem de risco. Então, em alguns casos, a gente tem a expectativa ali de que não sejam possíveis, né, algumas aplicações de inteligência artificial, mas em outros casos ela seja possível e seja incentivada desde que tenha segurança, transparência, que ela garanta ali o mínimo dos direitos das pessoas. Então, a regulamentação sempre com uma abordagem de risco, como é hoje a legislação de proteção de dados pessoais. E como está o processo de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados junto aos órgãos públicos? Infelizmente, ainda tem um caminho muito longo a percorrer, mas os municípios começaram a acordar.
Tanto é que na Frente Nacional dos Prefeitos, o 21º Fórum de temática específica é o Fórum de Proteção de Dados Pessoais dos municípios, né? Quer dizer, hoje nós temos em torno de 400 municípios com mais de 80 mil habitantes que discutem a questão da LGPD de forma muito séria. Qual é um problema que a gente tem? A legislação foi muito pensada no privado e isso deixou muitas lacunas para o público. E na prática, nós estamos identificando uma série de necessidades de adaptação. O caminho é longo, mas a gente já começou a mapear os principais riscos e estamos buscando conjuntamente com cidades de todos os estados brasileiros soluções para tentar minimizar, né, o problema. O advogado José Milagre participou pela segunda vez do DPO Day. Especialista em golpes e crimes cibernéticos, ele falou como a LGPD pode auxiliar na mitigação desses golpes. O Brasil hoje é um dos principais países do mundo em número de golpes e crimes cibernéticos. Temos uma estatística recente do NIC que mostra que 286 mil pessoas já sofreram com vazamentos de dados. O Brasil é o 12º do mundo em número de vazamento de dados, o que demonstra, de certo modo, uma negligência por parte dos titulares, mas também falha por parte dos agentes de tratamento, aqueles que têm o dever de custodiar os dados pessoais. À medida em que eu tenho um regulamento, como a Lei Geral de Proteção de Dados, mas eu não fico só no regulamento, eu tenho a autoridade nacional expedindo resoluções, fiscalizando, gerando esse movimento para práticas de governança, eu tenho uma melhoria nos processos das empresas que devem ser transparentes, atender os princípios de proteção de dados e, consequentemente, eu colaboro muito para a redução do vazamento de dados e para a criminalidade cibernética, porque o crime digital hoje ele é abastecido de dados pessoais. Dados pessoais abastecem os crimes digitais. Os criminosos não teriam tanto êxito se eles não tivessem tantos dados pessoais disponíveis vazados. E a LGPD e toda a sua estrutura que surge com ela vem justamente para fazer frente a isso, exigindo mais responsabilidade das empresas e, ao mesmo tempo, trazendo direitos aos titulares de dados. Odilon de Oliveira, da Unimed Brasil, importante parceira da DPONet, falou sobre a importância de uma lei como a LGPD para o segmento de saúde e para as operadoras de planos de saúde. Bom, eu entendo que a legislação, antes de mais nada, ela traz o que nós chamamos de segurança jurídica, né? Como é que o dado deve ser tratado para cumprir o objeto do contrato. Então, quando eu tenho isso regulamentado por uma lei federal que já traz as premissas da forma com a qual eu tenho que tratar os dados, eu trago segurança jurídica para o negócio e uma melhor avaliação de risco. Então, na minha avaliação, ela é fundamental, porque ela vai delimitar os parâmetros que eu tenho que trabalhar. Imagine que, se eu não tivesse a legislação, ainda que eu adotasse boas práticas, ainda que eu adotasse as melhores medidas administrativas, sempre ficaria a incerteza se a interpretação não poderia ser diversa daquela que eu queria passar, o que eu quero entregar para os meus clientes. Com a lei não, porque eu tenho um parâmetro, eu tenho um embasamento do que é correto e do que não é, né? Então eu acho que é fundamental. Para a advogada Paula Aciron, um programa de privacidade bem estruturado e executado pode auxiliar nos lucros de uma empresa. Um programa de privacidade, quando bem executado, bem estruturado, ele deve ser compreendido na própria atividade da empresa, como um investimento e não um custo, gerando novas oportunidades de negócio, trazendo segurança para a atividade da empresa e segurança também para novos players, para novos stakeholders e fornecedores que vão, lógico, trazer novas oportunidades para aquela empresa. Isso vai gerar o lucro, isso vai gerar benefício para o negócio da empresa. Além do conteúdo trazido pelos palestrantes nacionais e internacionais de forma presencial e por uma videoconferência, a terceira edição do DPO Day 2024 inovou não só no local, mas também com oficinas e rodadas de negócios entre os participantes. Qual foi sua percepção da rodada de negócios? Eu tive uma boa impressão, eu gostei da dinâmica, tive a oportunidade de conhecer nas rodadas 25 potenciais parceiros e clientes e também divulgar o produto da minha empresa, a Ipsoft. Participei da rodada de negócio, há ótimas abordagens, ótimos network, né, nas rodadas de negócio, onde pode ter trocados experiências, o que cada empresa acaba fazendo, né,
o que pode trazer para agregar no nosso negócio, e foi assim, sua importância, adorei. Então, de parabéns, a DPO Day. Eu já participei bastante de eventos de network com diversos empresários, e hoje foi bem legal poder mostrar um pouco do meu trabalho e ver o trabalho de bastante pessoas aí. Minimamente eu consegui pegar 3 meses de reunião em um dia, onde eu consegui marcar bastante bate-papo e não consegue melhorar nada, senão justamente o nosso foco é realmente aplicar growth nesses. E minimamente essa foi bem positivo a rodada de negócio, espero que ano que vem poder estar aqui novamente. Foi bastante interessante, foram 6 mesas com 5 pessoas em cada mesa, então a gente conseguiu trocar bastante experiência, bastante setores no mesmo lugar. A dinâmica foi muito boa, o tempo foi muito bem distribuído e a gente conseguiu ali apresentar, pegar contato e fazer um bom network com todo mundo. Eu tive uma impressão ótima, foi uma oportunidade grande de eu apresentar um pouco o trabalho que a gente vem desenvolvendo no escritório, assim como de conhecer o trabalho de outras pessoas, né? Eu tive a chance de participar de 5 das 6 rodadas e eu conheci histórias, conheci empresas dos mais diferentes segmentos, todos dentro de tecnologia, e foi muito interessante porque eu consegui identificar algumas sinergias entre o que a gente faz hoje com essas empresas. Então, para nós, foi muito enriquecedor para mostrar um pouco do nosso trabalho e também para entender que a gente tem outras empresas que conseguem complementar as atividades que a gente faz hoje. Valeu a pena? Valeu super a pena. Recomendo para todos no ano que vem. Valeu a pena? Muito, muito. Estarei até presente no próximo ano e eu quero contar com a DPONet sempre, quando for, e quero participar sempre. Ano que vem estará de novo. Com certeza, já vou preencher minha ficha para pegar a promoção. Valeu bastante a pena, inclusive ano que vem já estamos batendo ponto aqui novamente e espero gerar bastante negócio aqui. Valeu a pena? Muito, muito. Repetir ano que vem. Além dessa imersão na LGPD, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer empresas e provedores de serviços que tornam as jornadas de adequação às novas normas mais práticas numa feira de negócios que ocorreram durante os coffee breaks. A parceria com a DPONet veio de encontro a uma necessidade dos nossos clientes. Nós trabalhamos essencialmente com cibersegurança, ou seja, realizamos a proteção dos dados dos nossos clientes. E trabalhar com uma empresa especializada na Lei Geral de Proteção de Dados veio agregar muito ao nosso negócio, veio agregar muito a segurança jurídica e tecnológica dos produtos e serviços que oferecemos para os nossos clientes. Tem sido esses 2 anos, a nossa parceria com a DPONet, um facilitador muito grande no nosso trabalho do dia a dia com os nossos clientes, pois a gente consegue oferecer desde as questões de tecnologia, de proteção dos dados dos nossos clientes com soluções parrudas de cibersegurança, assim como conseguimos trazer as soluções oferecidas pela DPONet para trazer essa segurança administrativa, para trazer essa segurança jurídica na implementação e segurança dos dados. A Smart Services, em primeiro lugar, é uma empresa do mesmo grupo econômico da DPONet. E desde 2021, a DPONet hospeda a sua plataforma no ambiente cloud da Smart Services. Como você sabe, a Smart Services hoje ela tem 4 grandes verticais e a principal, o carro-chefe dela é o Smart Cloud, uma plataforma multi-cloud onde você pode ter servidores virtuais na nuvem. Rogério, o primeiro e principal objetivo foi trazer os nossos dados para nacionalizar os nossos dados. Esse foi o primeiro objetivo, mas a gente teve várias boas surpresas ao longo do caminho, entre elas a prestação de serviço. Em detrimento dessa mudança, com o serviço da Smart, a gente percebeu uma série de vulnerabilidades na nossa plataforma e conseguiu corrigir com o apoio do time técnico de excelência e qualidade da própria Smart. E lembrando que, além da DPONet estar hospedada no Smart Cloud, a Smart Services ainda tem uma suíte de serviços de segurança da informação dentro do marketplace da DPONet, atendendo justamente as pessoas que estão aqui hoje discutindo LGPD. Essa parceria ela resume-se em a disponibilização dos softwares que a Epsoft possui, né, softwares relacionados à LGPD, né, como Data Discovery, Data Scan, né,
discovery ativo, data loss prevention, entre outros, né? Então, nossos pacotes eles são focados na proteção de dados, né? Desde o mapeamento de todos os dados e também na proteção do vazamento dos dados em si. Essa é a nossa parceria em questão de software com eles. A DPO tem um compromisso muito grande, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, e nós da V4, como maior assessoria de marketing do Brasil, nós temos o compromisso de zelar por toda a proteção dos dados, né, dentro das campanhas, das estratégias de marketing, e nós somos parceiros da DPO, né, desde o ano passado. Então, isso ressalta a importância, né, de um tema que tem sido abordado nacionalmente agora, em relação à proteção de dados como um todo, né? E o que vem a ser a V4 Company? A V4 Company é a maior assessoria de marketing e vendas do Brasil. Então, nós assessoramos negócios dos mais diversos segmentos, né, a escalarem o seu faturamento através de estratégias dentro de tráfego pago, dentro de otimização de funil de vendas, entre outras melhorias que traçamos como assessoria de negócios. Nós fazemos toda a consultoria para mapeamento de processo, para ajudar o cliente da DPO a conseguir identificar quais são os processos que possuem dados pessoais para facilitar o lançamento na plataforma da própria DPO. O DPO Day é idealizado pela DPOnet, uma empresa de software inovadora que ajuda as empresas a cumprirem a LGPD com mais leveza e comodidade. Nós atingimos em dezembro desse ano o volume de 3 mil clientes atendidos em menos de 4 anos de existência. Nós nascemos em fevereiro de 2020, pré-pandemia, e com muito esforço, com uma plataforma muito amigável e com um emprego de muita tecnologia, a gente conseguiu chegar a esses números. São números maravilhosos, que nos propiciou no ano de 2024 alguns highlights interessantes. Passamos a residir no Cubo Itaú em São Paulo como uma startup de referência, fizemos parceria com a Unimed do Brasil e lançamos a primeira inteligência artificial do mercado de proteção à privacidade de dados, a DAI. Isso também foi um ponto de muita relevância para a empresa, e a empresa tem caído muito no gosto dos operadores de proteção à privacidade de dados. E hoje, no DPO Day, nós lançaremos uma nova ferramenta. É uma surpresa para todo mundo aí que está assistindo no online e pessoal que veio assistir presencial. O presidente da Comicop e Onde Tem Cop, Cláudio Montenegro, também esteve presente no evento. Ele falou da parceria exclusiva com a DPOnet. A necessidade de termos uma solução na área de proteção de dados, ela atinge todos os ambientes corporativos e não poderia ser diferente no setor cooperativo, né? As cooperativas, elas estão numa crescente eminente, cada vez mais arrojadas no mercado. O cooperativismo vem crescendo numa base de 20% ao ano, e isso aí, logicamente, afeta também na questão da proteção de dados. Com a construção da nossa plataforma de negócios voltada para o cooperativismo, a plataforma Onde Tem Cop, a gente buscou ali não apenas mostrar os serviços e produtos que as cooperativas oferecem, mas trazer para elas soluções que possam ajudar na gestão do seu dia a dia. E para isso trouxemos a DPOnet como a nossa parceira exclusiva neste segmento de proteção de dados, porque a gente vê que é uma necessidade, uma adequação à lei é mais do que necessária, e para isso a gente buscou a quem teria essa propriedade no mercado e vimos essa parceria perfeita com a DPOnet. O DPO Day 2024 encerrou com a palestra do superintendente executivo da Fundação Chunji Nishimura de Tecnologia de Pompeia, Elvis Fusco. Quando se trata de entrar em consonância com legislações como a LGPD, que é a base da temática do evento, a gente tem que colocar em discussão as questões das inovações tecnológicas dentro das organizações, andando juntas com essas convergência das legislações, inclusive com a LGPD, principalmente hoje em dia em que os dados são a base das inovações, né? Hoje é batido essa frase, mas os dados é o novo ouro. E a LGPD ela trata sobre dados, precisamente sobre dados pessoais. Porém, quando se trata das organizações, temas como inteligência artificial, ser centrado em dados, ser centrado no cliente, o customer centric, database,
essas temáticas atuais, que são base para a diferenciação das organizações, têm como insumo principal os dados. E aí a LGPD ela vem trazer uma série de restrições, regras, consonâncias que têm que ser realizadas pela organização. O que acontece é que muitas vezes a organização ela quer inovar e a área de inovação entra em conflito com a área de compliance, com a área jurídica, com a área que vai tratar sobre a LGPD, por exemplo. Nesse sentido, eu venho trazer uma reflexão sobre como as áreas do compliance e as áreas da inovação podem trabalhar de forma sinérgica, de forma colaborativa, para que essas inovações possam ser viabilizadas pela área jurídica, pela área do compliance, né? E essa questão é uma questão pouco abordada, né? E muitas vezes há um conflito muito grande entre essas duas áreas, impedindo muitas vezes que a inovação aconteça. Mais uma vez, a programação do DPO Day foi rica em conteúdo e marcada pela presença de autoridades, representantes de órgãos reguladores, especialistas em privacidade e profissionais da área compartilharam suas experiências, conhecimentos e suas visões sobre o futuro da proteção de dados pessoais no Brasil. Eles trouxeram informações valiosas e atualizadas sobre a regulamentação, oportunidades e desafios enfrentados. Além disso, contribuíram para que os participantes saíssem do evento com uma visão mais clara e completa, proporcionando aos participantes uma experiência enriquecedora e de qualidade. Esse evento é importantíssimo porque ele é organizado tendo por alvo os encarregados e os titulares de dados pessoais, né? Então, para nós, na NPD, é muito importante que eventos dessa natureza sejam realizados. Então, nós estamos dando parabéns para os organizadores, Marcelo, para o Ricardo, para toda a equipe que está organizando, porque é um fator de disseminação da cultura de proteção de dados pessoais e um fator muito relevante. Então, nós estamos dando parabéns e pelo brilhantismo da iniciativa, esperamos que se repita pelos próximos anos. Esse, ainda mais na Semana da Proteção de Dados, são super importantes. Primeiro, para conscientização sobre o tema, para trazer importância sobre o tema e para profissionais de proteção de dados como nós, para networking, para a gente compartilhar experiências, para trocar ideias e para fomentar ainda mais a proteção de dados, a governança em proteção de dados e inteligência artificial nas nossas organizações. Esse posicionamento e essa data sendo comemorada no DPO Day reforça o quanto a gente quer contribuir, levando conhecimento, conteúdo, conectando pessoas, conectando a comunidade, para que a gente possa dar a nossa contribuição para o crescimento da privacidade de dados no país. O evento esse ano foi fantástico, realmente a DPONet se superou, nós tivemos aqui um reencontro dos profissionais da área de privacidade, nós vemos uma comunidade realmente se formando e se apoiando nos temas do dia a dia de governança, de proteção de dados pessoais, então é muito legal voltar aqui, reencontrar todos esses amigos, essas pessoas e também é um evento muito importante para a gente se atualizar sobre o que está acontecendo. Tivemos nesse ano muitos insights sobre inteligência artificial, governança de inteligência artificial, que é mais um papel que o DPO tende a acumular por se tratar de uma área que já trata de dados pessoais e de governança, compliance nas organizações e encontramos com autoridades, sempre representantes da NPD presentes, dizendo quais são os insights, as expectativas para o ano que vem. Isso ajuda as empresas também e os profissionais aqui de privacidade a focarem no que é importante para o próximo ano, orientar e prestar essa consultoria com qualidade, com coerência para as empresas. Então fico sempre muito feliz de estar aqui, reencontrar todos, fazer parte também da construção do DPO Day. Hoje eu fiz uma oficina sobre marketing digital e LGPD, em que nós ressaltamos os aspectos de legítimo interesse para a realização de marketing. Tivemos uma participação ótima. Então, adorei, me sinto sempre muito bem acolhida e espero acompanhá-los nos próximos também. A segunda edição que eu estive presente foi muito boa, né? Foram temas muito relevantes e agora a DPONet traz mais um evento muito importante para a área de proteção de dados, né? Segurança da informação.
Está sendo muito rico o conteúdo passado e realmente é muito importante que as empresas estejam aqui presentes para ouvir, né, o que os palestrantes têm a dizer. Isso mostra a nossa evolução em relação à nossa grande missão, que é a democratização da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Isso mostra um crescimento onde nós estamos conseguindo democratizar por meio de conscientização, criação de comunidades. Democratizar o quê? Essa importância de tratar os dados com muito cuidado, com muito zelo e, obviamente, com uma governança. Então, esse evento hoje é o maior evento no Brasil em relação à privacidade de dados. E cada vez mais nós vamos estar evoluindo. Isso em função da própria demanda do mercado, de novidades, de informações, com uma velocidade onde a gente vai buscar aí uma potencialização das principais ferramentas, plataformas, no sentido de otimizar mesmo o tempo. Então, este evento ele propicia todas essas novidades, né, e trocas de informações. Obviamente, tendo todo um compartilhamento com especialistas e assim por diante. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema Faesp-Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. Telecontron, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. DPO-Net, democratizando a LGPD. Sugar Brasil, unificando o comércio global. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você, esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. Qualidade, sofisticação e requinte, você só encontra aqui na ZT Móveis. Amigas do Lar, a mãozinha amiga que você merece. CM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. 2 Design, nascemos designers, crescemos comunicadores. Centro Automotivo Porto Seguro, Avenida Castro Alves, 1745.